Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre a nossa matéria do primeiro bimestre, que é a obesidade e os distúrbios relacionados ao corpo. Vou falar um pouquinho sobre a obesidade primeiro. O que é a obesidade? A obesidade é um acúmulo excessivo de gordura no corpo, tá? E ele pode ser causado por vários fatores: má alimentação, predisposição genética. A pessoa tem uma predisposição genética, né, a, a acumular gordura no corpo, a ter sobrepeso, desordens hormonais, tá? Algum hormônio está desregulado, aí ela acaba engordando, acumulando gordura no corpo. Pode ser por ansiedade, às vezes a pessoa está muito ansiosa. Tem gente que perde a fome, mas tem gente que começa a comer descontroladamente, acaba acumulando mais gordura no corpo. Pode ser uma depressão também, estresse, pode ter vários motivos, mas geralmente é pela alimentação. A pessoa ingere mais calorias do que ela gasta. Então, por exemplo, ela ingeriu 3.000 calorias e ela não fez nenhuma atividade física, sedentária, e aí gastou 2.000 calorias só no dia. Qual o saldo que ela teve? Se ela comeu 3.000 calorias e gastou duas, ela vai ter um saldo positivo aí de 1.000 calorias. Então, ela engordou. E aí, tendo uma vida sedentária e má alimentação, né, a gente ao longo do tempo aí a gente vai tendo esse acúmulo de gordura, né, que é a obesidade, né? E aí o que a obesidade pode acarretar? Pode acarretar algumas complicações, né, algumas outras doenças, como a hipertensão, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias. Esses são alguns problemas que a obesidade pode acarretar. Também o diabetes, né, que é o acúmulo de glicose, né, no sangue. A pessoa obesa é mais propensa a ter uma diabetes ou uma hipertensão, é sempre mais propensa a ter esse tipo de problema, né? E aí, quais são as formas de tratamento da obesidade? Existe a forma que é a mais utilizada, né? Que é a adoção de um estilo de vida saudável, que seria, que seria a ingestão de, de poucas calorias, né? E atividade física. Uma dieta, né, balanceada, uma dieta alimentar balanceada e a prática de atividade física. Com isso, eu vou ingerir menos calorias do que eu vou gastar. Que aí com atividade física eu vou gastar bastante caloria e com controle da alimentação eu vou ingerir poucas calorias. Então aí eu vou estar reduzindo esse acúmulo de gordura, né? Vou estar dando uma emagrecida aí, né? E aí tem outras formas de tratamento, que seria com medicamentos, né? Aí é mais para quem tem algum problema hormonal ou alguma coisa assim, relacionada aos hormônios, que desregula tudo, e aí a pessoa começa a engordar, e aí tem que tomar algum remédio para controlar isso aí. E o ruim do tratamento com medicamentos é que os medicamentos podem sempre causar algum efeito colateral, né? Isso aí que não é legal, mas às vezes tem que ser feito dessa forma. E em casos extremos, né, da chamada obesidade mórbida, que seria a obesidade extrema, aí se faz a cirurgia bariátrica, né? Que, que aí a pessoa é aquela operação que a pessoa faz de redução de estômago, né? E aí são casos extremos de obesidade, para tentar controlar aí, isso aí, né? E aí falei um pouquinho da obesidade, as formas de tratamento, né? As complicações que pode causar, né? E aí vou falar sobre alguns distúrbios relacionados ao corpo, né? A gente vai falar aqui da anorexia. O que é a anorexia?
ela é um distúrbio onde que ocorre geralmente nas mulheres, né? É mais comum em mulheres e que elas estão magras, elas se olham no espelho e é como se elas vissem ali que elas se enxergassem é, com sobrepeso, gordas, obesas, e aí elas fazem de tudo para emagrecer, fazem dietas. A anorexia é caracterizada por dietas extremas, né? E aí, para tentar emagrecer, isso é perigoso, elas acabam emagrecendo demais, pode levar até a morte isso, né? E aí existe também a bulimia. A bulimia é a diferença entre a anorexia e a bulimia é que na bulimia a pessoa também se enxerga acima do peso, mesmo estando magra, só que a diferença da anorexia da bulimia para anorexia é que ela vai ingerir uma grande quantidade de alimentos e aí vai se sentir culpada por aquilo e aí vai utilizar formas não convencionais para emagrecer, que é tipo o vômito provocado ou o uso de laxantes. Ela se sente culpada e aí vai utilizar essas formas para tentar emagrecer. E é perigoso também, porque vai emagrecendo também, pode causar diversos problemas e faz mal à saúde, né? E pode acabar morrendo também a pessoa. E existe um outro distúrbio chamado vigorexia, que é mais comum nos homens, tá? O cara, ele treina, ele faz musculação, pratica esporte, ele tem uma boa aptidão física, tem o corpo forte, né? E só que ele olha no espelho e acha que tá fraco, que tá fora dos padrões, que o corpo não tá legal. E aí o que ele faz? Geralmente ele começa a fazer uso de esteroides anabolizantes, né, para tentar ficar forte. Aí ele começa a usar o anabolizante e ele acaba ficando muito forte e fica com um corpo desproporcional. E esses anabolizantes, isso acontece com as mulheres também. É mais comum nos homens, mas acontece com as mulheres também. E aí a pessoa acaba usando o anabolizante, ficando muito forte, tem diversos efeitos colaterais. Na mulher pode alterar o ciclo menstrual, pode ter um engrossamento da voz, aparecimento de pelos, porque todos esses hormônios, né, que são os anabolizantes, é processado pelo fígado e E aí pode ter efeitos colaterais, né? E eu até anotei alguns aqui para não esquecer. E aí pode ter alterações do comportamento, pode causar impotência sexual também, pode dar acne, crescimento de pelos, já que eu falei, e diversos efeitos colaterais. E aí não é legal, né? Isso aí seria a vigorexia, mais comum nos homens, mas também acontece com as mulheres. Resumindo, esses são os distúrbios, né, relacionados ao corpo: a anorexia, a bulimia e a vigorexia. Bem, é isso, pessoal, e fico por aqui. Um bom dia para vocês.